Na aula passada nós tratamos de compostos solúveis e insolúveis, né? Então vimos que os sais de sódio, potássio e amônio, especialmente com os ânions nitrato, clorato, perclorato, acetato, são solúveis. Ah, da mesma forma, esses sais de sódio, potássio, amônio, com cloreto, brometo e iodeto são solúveis. Insolúveis são os cloretos, brometos e iodetos de prata, mercúrio 1 e chumbo. Regra geral, os fluoretos dos metais alcalinos são solúveis e fluoreto de amônio, porém, insolúveis são os fluoretos de chumbo 2, de magnésio, de cálcio. Sulfatos são solúveis, porém, não são solúveis os sulfatos de cálcio, de estrôncio, de bário, de prata e de chumbo. Agora, com relação aos insolúveis, então, os carbonatos, fosfatos, oxalatos, cromatos e sulfetos, regra geral, são insolúveis. Há exceções, né? Por exemplo, esses íons, esses ânions, formam sais solúveis quando combinados com metais alcalinos, como sódio ou com amônio. A maioria dos hidróxidos são insolúveis. A exceção aqui nós temos os hidróxidos dos metais alcalinos, tipo hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio, que não, bário e estrôncio não são metais alcalinos, mas formam hidróxidos solúveis. Nós vamos tratar de reações que são conhecidas aí nos livros de ensino médio e fundamental como reações de dupla troca. Então, tipo aqui você tem um sal, um outro sal, você tem a formação de um composto solúvel, insolúvel, melhor dizendo, né? Acho que fica melhor se exemplificarmos. Vamos pensar aqui em reações de precipitação. Então vamos imaginar que antes da mistura que você tem duas soluções límpidas. Por exemplo, eu poderia ter aqui sulfato de sódio. Sulfato de sódio é solúvel. Você sabe que do processo de dissociação, em solução você vai ter sódio. Então, vamos até colocar aqui a equação de dissociação, pelo menos ao lado ali. Então, vamos adiantar aqui. Ó. Vamos imaginar que aqui você tem cloreto de bário. Melhor, deixa eu mudar aqui a posição para ter mais espaço aqui no quadrinho. Então, você tem aqui, você parte de uma solução aqui, veja que é límpida, né? Composto solúvel, de sulfato de sódio, Na2SO4. Então, composto solúvel. E aqui você tem um outro composto solúvel que é o cloreto de bário. Então, BaCl2. O que nós temos nessas duas soluções? Então, vamos lembrar o processo de dissociação eletrolítica, né? Tipo, você tem assim, ó, Na... tinha que aparecer esse negócio aqui para me perturbar, né? Vamos ver se eu consigo agora me livrar disso. Pronto, acho que agora melhorou. Isso aqui eu vou deletar. Pronto. Pronto, não. Acabou bagunçando aqui. Deixa eu ver aqui. Precipitação. Tá. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa. Reações de precipitação. Vai melhorar aqui. Então, vamos escrever aqui as equações de dissociação iônica, só para lembrar que nós temos uma solução de sulfato de sódio. Então, numa solução de sulfato de sódio, você tem Na2SO4 aquoso. Então, o que é isso? Na verdade, você vai ter lá íons sódio e íons sulfato. E na solução de cloreto de bário, então você tem lá Ba, cloreto de bário solúvel também. Então você vai ter íons bário, Ba, 2 mais, e íons cloreto. Joia, né? Então vamos ver o que acontece. Né? Você partiu de uma solução de sulfato de sódio e de uma solução de
cloreto de bário. E você mistura essas duas soluções, imediatamente você vê que o sistema fica turvo. Então vamos montar aqui o que nós chamamos de equação, embora não forme moléculas, nós estejamos tratando aqui de moléculas, mas vamos colocar entre aspas, equação, tinha que aparecer esse negócio aqui, equação molecular. Vou montar aqui então. Acho que eu tenho que pôr um pouco mais para a direita, isso aqui para não me atrapalhar. Então eu tenho o Na2SO4 aquoso, que reage com BaCl2 aquoso. E aí, o que vai acontecer? Vai ter a tal reação de dupla troca, então você imagina que o bário vai se combinar aí com o sulfato. De fato, o sulfato de bário é insolúvel, então forma um composto sólido. E aí resta aqui os íons, ou restam íons, 2 íons cloreto e 2 íons sódio, por equação, digamos assim. Então você tem 2NaCl aquoso. Joia, né? Isso é uma forma de escrever. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação molecular. Eu vou pôr a equação iônica. Equação iônica. Então, na equação iônica, eu vou colocar todos os íons que nós temos aí. Vou mudar de cor aqui. Deixa eu só mudar essa posição dessa coisa aqui que está me perturbando e eu não sei como eliminar esse negócio. Então, você tem lá, na solução de sulfato de sódio, você tem 2Na mais aquoso mais SO4, 2 menos aquoso. Na solução de cloreto de bário, então você tem Ba, 2 mais aquoso mais 2Cl menos aquoso. E aí, disso, deixa eu eliminar essa figurinha aqui também para me ajudar, que depois eu vou usar uma figura igual para ilustrar uma outra reação. Então aqui você vai ter a formação do composto insolúvel, que é o sulfato de bário. Então você tem aqui BaSO4, sólido, mais, vai restar lá 2Na mais aquoso, mais 2Cl menos aquoso. Repare que esse aqui é o precipitado, né, o sulfato de bário, é o que deu origem a essa coisa branca aqui, que se você deixar depois por 1 hora, vai simplesmente decantar, ou você pode separar esse sólido, sulfato de bário, por filtração. E aí na solução remanescente, que a gente chama de sobrenadante, você vai ter os íons sódio e os íons cloreto, que você pode recuperar na forma de cloreto de sódio se você eliminar o solvente. Então esses íons aqui na prática, eles não participaram da reação. Então a gente vai chamá-los, ou nós vamos chamá-los de íons espectadores. Espectadores. Eu acho que espectadores é com X, né? Depois vocês me corrigem aí, né? Vocês sabem que eu sou ruinzão de português. E por fim, vamos escrever a equação iônica líquida, agora em uma outra cor. Deixa eu ver aqui. Porque é uma caneta grossa. Então agora vamos escrever a equação. Ficou meio feio aqui, né? Iônica líquida. Colocando quem efetivamente participa da reação de formação do sólido. Então você tem simplesmente bário reagindo com sulfato para dar um sulfato de bário, BaSO4 sólido. Bom, essa aula já está um pouquinho longa, então
por hoje tá bom, né? Próxima aula continuamos com mais exemplos. Então, até lá.